O mundo recebeu com indignação a notícia da morte do opositor russo Alexei Navalny nesta sexta-feira. A informação foi divulgada pelo Serviço Penitenciário da Rússia, que não detalhou a causa da morte. Alexei Navalny, opositor russo e principal adversário do Kremlin, morreu aos 47 anos nesta sexta-feira na prisão do Ártico, em que cumpriu uma pena de 19 anos de prisão. O Serviço Penitenciário da região ártica informou que Navalny passou mal após uma caminhada e quase imediatamente perdeu a consciência. O comunicado acrescentou que todas as medidas de reanimação necessárias foram realizadas, mas não apresentaram resultados positivos e que as causas da morte estão sendo estabelecidas. O ativista havia sido condenado por extremismo e cumpria a pena de 19 anos de prisão em uma colônia penal remota, em condições muito difíceis. Os vários processos contra ele foram denunciados como perseguição política e uma estratégia de punição por sua oposição ao presidente Vladimir Putin. O porta-voz Dmitry Peskov disse que o presidente russo foi informado sobre o falecimento. A equipe no exílio de Navalny afirmou que foi comunicada sobre a morte. Nas audiências de seus processos nos últimos meses, nas quais participou por vídeo, Navalny apareceu muito mais magro e frágil. Ele enfrentou vários problemas de saúde relacionados a uma greve de fome e ao envenenamento que sofreu em 2020, ao qual sobreviveu por pouco. Mas a prisão não abalou sua determinação e ele continuava criticando Vladimir Putin. No dia 1º de fevereiro, sua equipe convocou uma manifestação na Rússia para as eleições presidenciais de 15 a 17 de março, que provavelmente levarão Putin ao novo mandato. A vitória do presidente russo parece um fato consumado, já que os rivais dos quais Navalny tinha o maior destaque estão presos ou no exílio. E a repressão aumentou desde o início da ofensiva de Moscou contra a Ucrânia em fevereiro de 2022. O julgamento do suspeito do caso Madeleine McCann por outros crimes foi adiado na Alemanha. A defesa do réu pediu o adiamento ao levantar suspeitas sobre a imparcialidade da juíza, que fez um post na internet sobre o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A justiça alemã adiou nesta sexta-feira, pouco depois do início, o julgamento do principal suspeito do desaparecimento da menina britânica Madeleine McCann em 2007, em Portugal. Ele responde a processos por estupros e crimes sexuais que não fazem parte do caso de repercussão internacional. O tribunal decidiu interromper a audiência e adiá-la para a próxima sexta-feira, antes da leitura da acusação contra Christian Bruckner. O alemão de 47 anos vai ser submetido a julgamento de vários meses por agressões sexuais e estupros cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal. A defesa do suspeito levantou dúvidas sobre a imparcialidade de uma juíza assessora não profissional, psicoterapeuta infantil que defende os interesses das crianças. A defesa afirmou que sua profissão colocaria em dúvida sua objetividade e citou ainda que a juíza pediu na internet o assassinato do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Madeleine McCann desapareceu em 2007, pouco antes de completar 4 anos, na Praia da Luz, no extremo sul de Portugal. Bruckner não foi formalmente acusado do desaparecimento da menina, mas a investigação do caso levou a julgamento por crimes sexuais. O acusado cumpre atualmente uma pena de 7 anos de prisão na Alemanha por estuprar, em 2005, uma americana, então com 72 anos, na Praia da Luz, a mesma localidade onde a família de Madeleine McCann passava férias. A Grécia legalizou o casamento gay e a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Uma importante reforma social alcançada durante um governo conservador, apesar da forte oposição da Igreja Ortodoxa. A Grécia aprovou o casamento e a adoção para casais homossexuais. Com os votos de 176 dos 254 deputados presentes, o Congresso deu luz verde à medida apresentada pelo primeiro-ministro de direita, Kyriakos Mitsotakis.
A Grécia se torna, assim, o primeiro país com a maioria ortodoxa a legalizar a adoção por casais do mesmo sexo. Fora do parlamento, ativistas LGBTQIAP+, comemoraram a decisão. É um dia histórico, estamos muito felizes. É algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Estou feliz por termos o direito de fazer o que quisermos com quem quisermos. Desde 2015, a Grécia permite uma união civil entre pessoas do mesmo sexo, que não oferecem as mesmas garantias legais que o casamento. Para muitos, a nova medida representa uma trégua. Até agora, apenas pai ou mãe biológicos tinham direito sobre a criança. Em caso de morte, o Estado retirava a custódia do outro progenitor. E filhos de 2 homens não podiam obter documentos de identidade, pois o nome da mãe é obrigatório no registro civil. Alguns lamentam que o projeto de lei não autorize a barriga de aluguel para casais homossexuais. A maior parte do debate que abalou o país nas últimas semanas se concentrou na parentalidade de casais do mesmo sexo. Em um país de 95% ortodoxo, a Igreja expressou total oposição desde o início. Numa crise econômica sem precedentes, as cozinhas comunitárias na Argentina se tornam cruciais para combater a fome. Cada vez mais procuradas na Argentina, as cozinhas comunitárias têm sofrido com falta de comida. Em uma delas, no bairro de Loma Hermosa, uma vizinha de baixa renda em São Martín, ao norte de Buenos Aires, os moradores deixam suas vasilhas em uma mesa, na esperança de mais tarde recolhê-las cheias. Mas os responsáveis não sabem se a comida vai ser suficiente para todos. Já temos uns 100 potes, 110 mais ou menos, porque em cada pote não vai apenas uma porção, elas levam 5, 6, dependendo do número de pessoas. Uma pessoa vem e leva comida para 5, tem uma que a gente atende 12 no total. E às vezes a gente tem que ver como a gente faz, porque a gente não chega mais nesse objetivo. Por exemplo, hoje eu não sei se vamos alcançar, não com esse macarrão. Lopes, assim como os organizadores de outras cozinhas comunitárias, diz que em novembro recebeu o último lote de alimentos do governo. O ultraliberal Javier Milei tomou posse em dezembro e, desde então, o envio de fundos para iniciativas como essa foram congelados, enquanto o sistema atual é auditado. Mas não há um esquema de transição. E, enquanto isso, milhares de cozinhas comunitárias estão há 2 meses dependentes de ajudas municipais e donativos insuficientes. Isso é uma decisão clara do atual governo, mais do que tudo da ministra Petovelo, que é responsável pelo capital humano. Na verdade, o Ministério do Desenvolvimento Social passou a ser uma secretaria, para não abastecer as cozinhas, porque eles afirmam que houve irregularidades e que queriam deixar de lado os intermediários para poder dar o auxílio diretamente à população. A busca por cozinhas desse tipo aumenta à medida que a crise se aprofunda. Quase metade dos argentinos é pobre, em um país com uma inflação de 211% em 2023. Os movimentos sociais que administraram muitos desses centros dizem que entre dezembro e fevereiro, o número de pessoas que buscam esse apoio aumentou em pelo menos 50%. Sem um cronograma claro para retomar a entrega do auxílio, a igreja e organizações sociais exigem que o governo encaminhe alimentos para as cozinhas comunitárias. A ministra do Capital Humano, Sandra Petovelo, que tem uma queixa-crime por não ter entregue alimentos há 2 meses, anunciou um acordo de assistência alimentar com igrejas evangélicas por cerca de $200 mil e pouco depois comunicou um acordo semelhante de quase o dobro com Caritas Argentina, organização dependente da Igreja Católica. O atacante francês Kylian Mbappé vai deixar o Paris Saint-Germain no meio do ano, quando acabar a atual temporada. O atacante Kylian Mbappé comunicou aos dirigentes do Paris Saint-Germain a intenção de deixar o clube da capital francesa quando terminar o contrato no final da atual temporada. O astro mundial do futebol, de 25 anos, chegou ao PSG em 2017 e, em 2022, renovou o contrato por 2 temporadas, com a opção de uma terceira adicional. Ele já tinha renunciado à ativação
o que iniciou uma série de rumores sobre uma eventual saída. Questionado, o clube se negou a comentar, assim como o entorno do jogador. Depois de 7 temporadas no PSG, onde se tornou o maior artilheiro da história do clube, Mbappé parece ter encaminhado sua ida para o Real Madrid. Fontes afirmam que o Real Madrid e Mbappé já mantém negociações, mas o time espanhol preferiu não comentar. Daqui a pouco, o fim de semana tem mais carnaval no Rio de Janeiro e em São Paulo. E cinebiografia de Bob Marley para quem quer dar uma tranquilizada na folia. E ainda Dia do Repórter, documentários disponíveis na internet explicam e analisam o dia a dia da profissão. A gente vai para o intervalo rapidinho, fica com a gente.